Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma revisão de um episódio de Digimon Ghost Game. Dessa vez nós tivemos um episódio que foi muito importante para o Digimon protagonista, mas para a história num geral, mesmo ele tendo sido um episódio um pouco diferente, mais cômico de certa forma, ele foi sim muito importante se você vem prestando atenção em toda a história dessa temporada até agora. Então, por enquanto, já deixa um like aí se você puder, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos começar? Vambora! Para começar, a gente vai falar sobre o ponto central desse episódio, que é o antagonista ou os antagonistas por trás da história do que aconteceu. E a gente tem então um Digimon chamado Betsumon, que já está aparecendo para vocês aí. Betsumon é um Digimon bem interessante, digamos assim, que tem uma habilidade muito poderosa de certa forma, que se parece muito com uma ilusão. O ponto principal é que ele é especializado em usar disfarces. Ele troca de roupa basicamente, ele cria roupas de outros Digimons, de humanos e tudo mais, ele veste essas fantasias e daí ele basicamente se transforma em um outro ser. Para nós que estamos assistindo o anime, ou lendo um mangá de Digimon, ou jogando um jogo de Digimon, quando ele se transforma em outra pessoa usando essas fantasias, ele ainda continua com aquela cara de idiota que ele tem sempre, então a gente consegue saber quem é o Betsumon e quem não é. Mas aparentemente quem está perto dele meio que é pego numa ilusão e acredita 100% que aquele não é o Betsumon, e sim um outro Digimon, uma outra pessoa, alguma coisa do tipo. Até a voz dele muda, ele muda até de altura. Se vocês perceberam, quando o Betsumon se transformava, por exemplo, na Jellymon ou no Gamamon, ele literalmente mudava de altura e de tamanho, o corpo dele ficava completamente diferente. Era só o rosto dele que aparecia pra gente, dava pra gente identificar então que era um Betsumon. Então isso é muito poderoso. Habilidades de ilusão desse nível são bem difíceis, inclusive, de serem encontradas em personagens de quaisquer histórias. E o Betsumon tem isso de uma forma bem diferente, né, digamos assim. O Betsumon é um Digimon no nível perfeito de evolução já. E ele sendo um Digimon do nível perfeito, se espera que ele seja bem poderoso. E a gente não tinha apenas um, a gente tinha vários, tinha muitos Betsumons. Era quase como um exército, um bando de Betsumons. E todos eles estavam com o objetivo, por algum motivo, de dominar totalmente aquele dormitório, aquele lugar onde ficam os escolhidos ali, o Kyoshiro e o Hiro. Então foi bem interessante, era para ser bem engraçada a história. Um ponto muito importante sobre o Betsumon, ele, assim como o Etemon, por exemplo, foi um Digimon criado com a inspiração em uma pessoa que trabalhava com o Digimon há muito tempo atrás, né, que era uma pessoa que se vestia de Gatomon, de Teiyumon, para aparecer, por exemplo, nas revistas. E é por isso que a roupa principal dele é a roupa da Teiyumon, é a que ele usa a maior parte do tempo. Então bem interessante, né? Como aquela pessoa usava essa fantasia, ele agora se especializa em fazer esse tipo de coisa para estar enganando os outros. Então bem interessante. Agora vamos então conversar um pouco sobre o que aconteceu graças a isso que o Betsumon estava fazendo. O primeiro e principal alvo dos Betsumons foi o Gamamon. Quando o Gamamon se separa do Hiro, um deles entra no lugar do Gamamon usando uma fantasia e fica lá durante bastante tempo. E o que acontece é que, graças a isso, o Hiro meio que esquece completamente quem era o Gamamon. Isso afeta ele dessa maneira e fica acreditando que o Betsumon vestido de Gamamon era o Gamamon de verdade. Ao ponto de que as outras pessoas, tanto o Hiro quanto os outros escolhidos e Digimons, olhavam para o Gamamon e não viam mais o Gamamon. Eles viam outra coisa. Quase como se fosse um outro Digimon completamente diferente. Eles falavam, nossa, quem é você? E por aí vai. Então, muito poderoso, com certeza. Como eu disse, lembra bastante uma ilusão de alto nível, algo parecido. E daí o que acontece é que a gente vê um pouco mais sobre isso, como isso afeta o Gamamon, e como isso afeta, por exemplo, um outro Digimon que aparece uma hora. Então, em primeiro lugar, falando do Gamamon, a gente sabe que o Gamamon é um Digimon que já tem problemas desse tipo. Ele parece que tem uma personalidade, porém quando ele vira o Gulus Gamamon, ele fica com uma outra personalidade, parece que ele tem memórias que ele não consegue acessar quando ele está como Gamamon, mas ele só tem essas memórias quando ele está como Gulus Gamamon. Então é quase como se ele não soubesse direito quem ele é de verdade. A gente sabe que o Gamamon é o tipo do Digimon que nem se importa com essas coisas.
Mas graças a tudo que acontece nesse episódio, parece que ele vai começar a se importar um pouco mais com isso, em saber quem ele é de verdade, que ele realmente se importa com que os outros saibam quem ele é de verdade. E agora ele tinha esse problema para estar lidando. Inclusive ele encontra com outro Digimon, um Digimon muito conhecido de vocês, que passou pelo mesmo problema. Era uma Meicoomon, né? Para quem assistiu Digimon Adventure 3, vai lembrar da Meicoomon com certeza. Porém, essa Meicoomon era bem diferente, né? A voz era extremamente diferente, representava um Digimon bem diferente, né? Então eu acho que muitas pessoas gostaram de ver a Meicoomon lá, mas perceberam que era bem diferente. Mas lembrem-se, galera, não é porque é o mesmo Digimon que ele vai ser exatamente da mesma maneira. Não é porque a gente está vendo um Guilmon, um Agumon ou uma Palmon que vai ser exatamente a mesma coisa que a gente vê nas temporadas onde eles apareceram primeiro. Então isso é normal, para Meicoomon nesse caso vale da mesma maneira. E o que acontece é que essa Meicoomon tinha o problema de já ter sido afetada pelos Betsumons. O Betsumon se passou por ela perdeu tudo que ela sabia, tudo que ela conhecia, ela começou até a duvidar do que ela mesma era aquilo que estava afetando o Gamamon naquele momento. Então aquele Digimon, aquela Meicoomon que inclusive desapareceu naquele momento, ela trouxe esse problema de uma maneira muito forte, né, para o Gamamon que já estava sofrendo com aquilo, mas ao mesmo tempo a gente vê que o Gamamon é forte o suficiente para estar indo atrás e tentando superar aquela situação, mesmo que ela tenha sido resolvida graças ao chocolate, né, para quem estava assistindo e viu lá, foi bem na hora que o Gamamon começa a comer o chocolate, o Betsumon não aguenta comer tanto chocolate quanto ele, o Hiro fala, nossa, então esse aqui é o Gamamon mesmo. Ele desfez a ilusão através de uma coisa tão simples e tão básica assim. Então apesar de ser uma ilusão forte, aparentemente ela pode ser quebrada por coisas bem simples, mas a gente sabe que as ilusões funcionam assim mesmo. Não importa em qual série a gente esteja vendo, qual personagem que esteja usando essas ilusões, é sempre através de atos até bem básicos que a gente consegue quebrar essas ilusões. Então foi bem interessante como foi feito isso. Mas bem legal que a gente tenha visto a Meicoomon aparecendo aí. Mais Digimons assim devem aparecer no futuro com certeza. E depois que os Betsumons já tinham invadido tudo e dominado um monte de coisas, eles estavam se passando por vários dos humanos que estavam ali no dormitório e pelos Digimons e tudo mais. A gente vai para quando o Hiro já tinha descoberto tudo, o Kyoshiro também, e eles enfrentam os Betsumons, tentam atacar eles. O Gamamon precisa chegar ao nível perfeito, ao Kanowaizemon, porque os ataques dele no nível adulto não estavam fazendo nada contra os Betsumons, que são Digimons de nível perfeito, como eu disse pra vocês, e quando ele faz isso, eles meio que são eliminados. A gente vê o Clockmon aparecendo nesse episódio, Clockmon dá uma certa ajuda ali pro Gamamon também, fala que vai lidar com os Betsumons e por aí vai. Então, mais uma vez, galera, eu acho que todo esse episódio aqui, que foi usado para essa coisa mais engraçada e tudo mais, é um Digimon que lembra bastante os Numemons ou os Sukamons, aparece de vez em quando, é um episódio interessante e tudo mais, mas é mais para dar risada. Eu acho que eles usaram tudo isso para trazer com mais força esse lado do Gamamon de ele não saber quem ele é mesmo. Dessa coisa de ele não ter lembranças do passado dele. E a gente sabe que no passado dele alguma coisa muito ruim, uma coisa muito poderosa, uma coisa muito incrível aconteceu. Então eu acho que essas perguntas que foram criadas, né, dentro da história agora, principalmente pro personagem do Gamamon, pro próprio Gamamon, vão ser muito importantes. Passa a ser mais um daqueles episódios onde não parece que ele é tão importante, mas se a gente analisar mesmo o que tudo isso significa, a gente vê o quão incrivelmente importante é tudo isso, principalmente para os personagens principais. Mas o episódio fica por aqui então, galera, e agora a gente vai falar da prévia. Então, como eu sempre digo para vocês, Digi Escolhidos, agora vai estar cheio de spoiler para o próximo episódio de Digimon Ghost Game. Se você não quiser spoilers, por favor, para de assistir esse vídeo aqui agora, tudo bem? Tô avisando para vocês não terem problemas com isso. Então agora eu vou começar a falar da prévia do próximo episódio, e aparentemente o próximo episódio vai lidar com algum Digimon que lembra fantasmas. Então parece que tem um fantasma, algum Digimon, algum ser ali que está indo pelas costas dos outros. A gente vê o Kyoshiro aparecendo, os escolhidos aparecendo ali. Então com certeza vai estar ali envolvendo eles de alguma maneira. A gente não vê bem que Digimon é aquele, mas se é um Digimon fantasma, pode ser que a gente tenha ali um Bakemon ou algo do tipo. A gente vê uma espécie de mão aparecendo uma hora. Não dá para entender bem o que vai acontecer, mas a gente vai ter que esperar para ver
Com certeza. Então a prévia fica por aí e o episódio também. Então, como eu disse para vocês, Digi Escolhidos, esses episódios de Ghost Game, que são bons de sua própria maneira, são sim muito importantes, mesmo que eles não pareçam. A gente tem que buscar analisar as coisas aos detalhes, analisar o que essas coisas realmente significam para os personagens e para a história, porque elas acabam sendo muito, muito mais importantes do que elas aparentam. Então, por enquanto, eu quero saber o que vocês acharam desse episódio. Deixa aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreva no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês e aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui Digi Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.